Agora o Vasco, que enfrenta o Bahia amanhã em Salvador, confronto direto na parte de baixo da tabela. Mas nem essa posição incômoda tem desanimado o torcedor vascaíno. O torcedor do Vasco está confiante. Agora é só pensar em vitória, não tem como pensar para trás, sempre para frente. Vamos acreditar. A torcida vascaína sabe como é que é, né? Nunca deixa de acreditar. Amanhã o Vasco entra em campo na Arena Fonte Nova, em Salvador, contra o Bahia. O adversário é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos. 5 pontos acima do Vasco na classificação. No duelo do primeiro turno desse Brasileirão, há 4 meses, o Vasco perdeu para o Bahia por 1-0 em São Januário. É Tassiano, é gol do Bahia! Era a terceira rodada do campeonato e muita coisa mudou no Vasco de lá para cá. O time afundou na zona de rebaixamento. Maurício Barbieri foi demitido. São Januário ficou interditado por 4 jogos por causa da confusão após a derrota para o Goiás. Contra o Cuiabá, o Vasco venceu a primeira partida no Rio com o técnico interino William Batista. E o clube contratou o treinador argentino Ramon Dias. Melhorou muito. Outro time, outra coisa, outra cara ao time. Totalmente diferente. Se tivesse no início do ano era outra coisa. Estávamos em caminhos melhores. Com a chegada do Ramon Dias, o Vasco foi ao mercado e contratou 10 jogadores. 5 deles são titulares do time. Medel, Praxedes, Paulinho, Serginho e Verrete. Pablo Verrete, para milhões de vascaínos! Sai pra festa, Serginho! E olha que o Paê ainda nem estreou. O camisa 10 já sentiu o clima do Maracanã. Na chegada ao Brasil, levou milhares de torcedores ao aeroporto de madrugada. E agora, todo vascaíno está na expectativa de ver o francês em campo. Estamos todos ansiosos pela estreia do Paê. É uma ótima contratação do Vasco, acho que a melhor aí dos últimos tempos. Paê deve começar no banco de reservas amanhã contra o Bahia. O time não terá o meio-campo Zé Gabriel suspenso. Jair é o provável substituto. E a base do time é a mesma que vem atuando nos últimos jogos. As atuações vêm melhorando e os resultados também. Nas últimas 4 partidas foram 2 vitórias, 1 empate e a derrota para o Palmeiras, atual campeão brasileiro, jogando bem. Não vai faltar apoio para tirar a equipe da zona de rebaixamento. Dando a minha opinião, tá? Um absurdo, uma vergonha o que está acontecendo com o São Januário, tá? Porque agora a Justiça determinou, né? A segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que não vai liberar São Januário ainda, porque é preciso preservar a segurança dos torcedores. Isso é uma vergonha. Tem a ver com o último jogo que teve com torcida em São Januário, que teve ali tentativa de invasão, bomba, vândalos tentando depredar o estádio, invadir o estádio. Mas isso não quer dizer que o estádio não tem condições de receber partidas. São Januário pode receber, sim, partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. O vandalismo acontece em vários outros estádios. Já aconteceu também na Vila Belmiro. A Vila Belmiro já foi liberada para a torcida do Santos. E o Vasco, com razão, reclama de uma possível perseguição que possa estar havendo com o Clube Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama, cara, vai ser prejudicado com isso. Você tem a situação do Maracanã, que foi fechado para melhoria do gramado. O Vasco vai jogar onde? O Vasco precisando sair da segunda divisão, o Vasco precisando ter seu torcedor do lado para ajudar nessa saída, que o clube não quer cair para a Série B. De novo, acabou de voltar. É uma vergonha, cara. A Justiça não pode prejudicar tanto assim o Vasco da Gama. São Januário pode sim receber jogo. Eu já cobri vários jogos em São Januário. Claro que pode receber um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. E aí a gente vê uma situação como essa, Vander, prejudica muito o clube, prejudica muito o seu torcedor, e aí depois, o Vasco sendo rebaixado, jogando em estádios onde não tem aquele caldeirão como é São Januário, o torcedor vai ficar indignado com razão. Mas eu queria só lembrar o seguinte, que o Vasco da Gama já
pagou. Se a justiça acha que ele tem algum tipo de culpa nesse evento que você acabou de citar, já pagou. Não existe prisão perpétua. Claro! Não existe uma pena que não vai terminar nunca. Não é isso, ele já pagou. Outra coisa, fundamentalmente, aquilo que aconteceu em São Januário é um problema da polícia. Claro, é segurança pública. É segurança pública da polícia que tem que dar segurança. Mas o estádio é do... Tudo bem, tem uma regrinha aí que o estádio tem que assumir os pepinos que acontecem dentro dele. Mas já pagou, né? Está na hora de voltar. O que vai fazer lá? Vai aterrar? Vai chamar os tratores e derrubar? Não é isso. Quer dizer, realmente o Vasco está chiando, está reclamando, está buscando a justiça, vai insistir nisso, está recorrendo. Eu acho que o Vasco precisa ser, digamos assim, tratado com mais respeito à história do Vasco e, repito, é problema na polícia. Você pode limitar, mas aconteceu isso, nós vamos reduzir o público, vamos aumentar a segurança. Mas tudo bem. Mas precisa voltar a jogar. Vai jogar onde? É isso mesmo. Não, e pode jogar. A cara de pau ainda é essa. Que por 2-1, o colegiado aceitou parcialmente o recurso do Vasco para permitir que o estádio receba partidas com portões fechados. É uma palhaçada isso, Flávio Prado. Não dá pra levar a sério, né? Você ter um estádio como o São Januário dizendo que é preciso preservar a segurança do torcedor. Então a justiça falha bastante, hein? Porque o que eu vejo de torcedor sem segurança, pancadaria de organizada pra tudo que é lado, de todas as cidades do Brasil, em todos os estados do Brasil, o que não estão garantindo é a segurança do torcedor, Flávio. Isso eu falo faz tempo, né? Eu falo que o estádio de futebol é um perigo, é um risco, por causa desses bandos uniformizados que se matam por aí e tal. Isso eu sempre falei, então, eu não sei como é que está São Januário, faz muito tempo que eu não vou lá e não vou entrar nessa parada, mas qualquer coisa, o Flamengo e o Fluminense estão fazendo um trabalho bom no Maracanã, para deixar bem legalzinho o gramado, e aí joga no Maracanã, não tem problema nenhum, né? Você preserva, pega o trabalho lá do Flamengo e do Fluminense e joga lá, não tem problema não, fica tudo certo. Aliás, esse negócio de segurança pública, é a lei do menor esforço, que o Vanderlei fala. Tem um dia aí que tem um jogo, tem um clássico e tem um jogo do São Paulo. É isso aí, o Vanderlei acabou de me passar. Isso aí, né? É um negócio, isso aí, realmente eu vou te falar. Eu vou montar um serviço de segurança pública, porque para fazer isso eu faço. Aliás, o meu netinho, o Thomas, ele nem fala, mas ele faz um negócio desse. Essa estratégia ele faz. Tem muito... Do Bruno? Não, filho da Rita. Da Rita. Filho do Bruno é o Diego. O Diego ele é participar da confusão. Então, eu prefiro. Então, o Tominha não sabe nem falar, mas essa estratégia ele também criaria. Eu tenho certeza disso. Agora, a CBF, trazendo esse aspecto que o Flávio falou, só lembrando, hein? O Vasco vai ser muito prejudicado. O torcedor tem razão de reclamar. Mas o torcedor tem culpa também. Tem razão de reclamar. Calma. Parte do torcedor. Você está falando de alguns vândalos jornalizados. Eu não conheço os caras. Eu vi uns animais atirando coisa lá, quebrando tudo. Você quer que eu vá individualizar? Proíbe essa porcaria de entrar lá. Esses caras são responsáveis, sim. Essas porcarias que prejudicaram o Santos. Os dois times estão lá no rebaixamento. Torcida que fez isso. Afastou os caras do... Aí você sabe o que acontece? A magistrada, tá? Que relembrou os atos de vandalismo e desordem ocorridos no dia 22 de junho, após o jogo Vasco e Goiás, em São Januário, afirmou que as partidas sem a presença de público, promovidas no local, demonstraram que a medida foi efetiva, uma vez que não houve qualquer incidente nesses jogos. É brincadeira! Então pronto. Então vamos fazer o seguinte, não tem mais público em jogo de futebol. Opa, estamos começando a chegar na minha teoria, hein? Bonecos, boa. Como é que a magistrada fala que a medida é boa, magistrada. E não estão tendo incidentes. Muito bem. Não estão tendo incidentes nos estádios porque não tem torcida. É verdade. Então, ninguém mais vai pra show. Porque tem pancadaria em show várias vezes. Eu já vi... Eu sou da noite, amigo. Eu já fui pra show várias vezes. Tem porradaria em show, tem porradaria em boate. O ser humano... Tem torcida uniformizada em show também agora? Estraga
tudo. O ser humano que quer ser mau caráter, que quer ser bandido, que quer ser vagabundo, ele estraga tudo, não é só o futebol. Mas quando o clube... Então ninguém mais vai pra rua, porque você tem o risco de levar um tiro de um vagabundo. Quando o clube de futebol dá apoio... O problema é esse, os clubes de futebol eles dão apoio a esses grupos. A partir daí eles têm responsabilidade também. Mas então acho que não é... Não sou não. Você é um brincalhão. Não sou não. Você está querendo dizer que o torcedor que não briga, que não depreda, que não faz nada, tem culpa? Eu tô dizendo que os clubes têm culpa porque eles apoiam esses caras que criam confusão. A partir do momento que tem confusão, eu não acho que você... Bem, mas e o torcedor que não tá podendo ir no estádio? Ele não tá podendo porque os marginais arrebentam tudo. Aí a culpa não. Mas arrebentam tudo em qualquer estádio. Aí só São Januário vai ser diferente. Aí eu já não vou defender clube nenhum. Eu tô dizendo que clube que apoia a torcida uniformizada e o campo for interditado merece a interdição. É isso. Não, isso que você está falando, você sabe que eu sigo essa linha, mas nesse caso do Vasco, essa punição vem se arrastando há muito tempo e o Vasco já pagou por isso. E acho que ele está esperto para não apoiar vandalismo e nem os vândalos. Agora, se retomar público lá, a segurança tem que ser redobrada, a polícia também tem responsabilidade, tem que prender esses caras, a justiça tem, essa magistrada também tem que colaborar, dizendo, ó, se por acaso prender, esses caras vão ficar. Mas a lei não permite. Né? A lei não permite, até a página 2. Já há atalhos na lei que permitem segurar que pode justificar tentativa de homicídio. Por que você dá um soco na cara de alguém na Avenida Paulista e você é encarado de uma maneira? Você dá um soco na cara de alguém no estádio de futebol e você é encarado com doçura. Não dá. Então, já pagou. Eu acho que não pode ser uma punição eterna para o Vasco da Gama. Ele está sendo prejudicado, é uma verdade. Não, eu acho que, eu já falei, pelo nível de comportamento desses caras, todos os estádios deveriam ser interditados. Isso eu concordo. Agora, o que aconteceu lá no jogo do Vasco, a última vez que esteve lá, foi uma coisa horrorosa. Houve várias tentativas de homicídio lá naquela situação. Verdade. Aí isso nunca aconteceu em lugar nenhum. Isso nunca aconteceu nas redondezas do Morumbi, da Neoquímica Arena, do Allianz Parque, do Maracanã. Nas redondezas não me interessa, não. Tô falando dentro do campo. Nas redondezas, se quiser se matar, pode se matar. Real. Tem um problema? Não tem problema? Não, meu amigão. O problema real foi fora. Que aí foi bomba pra tudo. Viram-se até tiro. Teve invasão. Era um jogo, se eu não me engano, o jogo. Sim, mas o problema maior foi fora. Mas houve problema. Se for falar de problema dentro, a torcida do Santos jogou morteiro mais que a torcida do fez muito bem de interditar. Mas voltou. Aí é problema dos caras que são frouxos. Eu só tô falando que bandidagem em campo de futebol. Bandidagem em campo de futebol não pode ser. Eu acho que dane-se. Ídolo do Vasco, Nenê volta atrás e cogita adiar a aposentadoria. Fala a família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Nesta sexta-feira, 01, o ex-jogador do Vasco, Nenê, concedeu entrevista para o Globo Esporte. O meia respondeu sobre a possibilidade de se aposentar no fim do ano, que era sua ideia quando foi para o Juventude. Já de cara essa pergunta? Risos. Vou te falar, eu ainda não me decidi. O plano era esse, era jogar até dezembro, mas estou me sentindo muito bem fisicamente. Ainda faltam 6 meses, não dá para eu cravar exatamente o que eu vou fazer, mas estou achando que se continuar assim vou querer mais um pouco. Não tem como eu falar agora que não vou parar mais. O plano era parar, né? Nenê, quando se aposentar, tem um acordo para trabalhar no Vasco em uma nova função. O camisa 10 declarou que pretende estudar muito para entender em qual direção vai longe dos gramados. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!